é o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no orgulho e a humildade. É o Cristo Consolador. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus caros amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus dá a missão de vir nos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede a de podermos auxiliar em seu aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível minha palavra e que dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Vocês todos encarnados, que estão em dificuldade e que procuram a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-lo brilhar a seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vocês. Os grandes exemplos que lhes foram dados são muito pouco seguidos e, no entanto, sem humildade, podem ser caridosos com o seu próximo? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que todos devem se auxiliar mutuamente e induz ao bem. Sem a humildade, só se ornam com virtudes que vocês não têm, como se vestissem um hábito para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salvou. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas conferidas aos seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Julgam que tudo isso lhe é devido e é por isso que, quando Deus lhes retira tudo, eles o acusam de injustiça. Ó, terrição e cegueira! Deus acaso os distingue pelo seu corpo? O invólucro do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador teria feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuam jamais as ideias que seus cérebros orgulhosos engendram. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós trazemos, então, uma das pratas da casa para fazer tão igualmente aquele sucesso que a nossa palestrante não pôde vir. Então, este garoto é um trabalhador incansável da seara de Jesus. Membro do grupo Picelli Fraterno, que trabalhamos com as cestas básicas, roupas, sapatos, brinquedos. Ele também é responsável em trazer resumos de livros para a divulgação da doutrina espírita, todas as segundas-feiras. Ele é caprichoso, lê, disseca o livro e traz aqui para divulgar. Sabiam que é uma caridade fazer isso com a doutrina espírita? Ou com qualquer religião? A divulgação da doutrina é uma tremenda caridade. De igual forma, então, é um trabalhador da casa comprometido com as causas nobres e fará a exposição dos livros do Pentateuco kardeciano, que é da doutrina espírita, que é o Evangelho e Livro dos Espíritos, obras de cabeceira de todo aquele que deseja a sua evolução. Busquem ler. Evangelho é livro de consulta. Tem um probleminha? Peça e abra o Evangelho. A resposta vem imediatamente. E o livro dos Espíritos, que trará muito, vamos dizer assim, muitas reflexões, muitos esclarecimentos para cada um de nós. Assim, convido para proferir as suas reflexões, Anderson Candiani Silva. Boa noite a todos. Mais uma semana está começando, né? Hoje, substituindo aí a nossa amiga que não pôde vir. E aí, 7 horas da manhã, eu fui pego de surpresa com essa oportunidade. É oportunidade, né? Porque, como está escrito lá no livro do nosso lar, né? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece.
E eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E há muito tempo eu me pego pensando algumas questões, né, sobre a existência de Deus, sobre ateísmo. São questões que eu acho que vale a pena a gente explanar, né? Eu já tenho uma data marcada com uma próxima palestra no próximo mês. É um tema parecido com este, mas dá para a gente dar uma adiantada em algumas coisas, né? Falarei no futuro do Evangelho, mas nesse momento eu queria falar um pouco sobre essa questão, né? Ateísmo, materialismo, questões que pegam assim, que tem o seu fundo racional. Se a gente for parar friamente para pensar, a gente pode até acabar concordando com alguns pontos. Por que a gente faz isso? Do meu ponto de vista, e mais uma vez eu deixo claro que eu falo as minhas conclusões, né? Não posso falar em nome do Espiritismo, porque não tenho esse poder todo, mas eu trago aqui para vocês as reflexões e as ideias que eu venho criando, que eu venho pensando de acordo com os meus estudos aqui na casa, meus estudos no meu lar, e na intuição que a gente vem recebendo aos poucos, que vem ajudando bastante também. Então, a questão que eu gostaria de repente começar a refletir com vocês, gostaria de fazer um exercício de consciência e pedir para que vocês pensem da seguinte situação: como que explicaríamos para um cego uma cor? Como que a gente ia mostrar, né, explicar para o cego, por exemplo, que a árvore é verde? Como que a gente faria isso? É meio complicado, né? Explicar as nuances de cores, os cromas, matizes, as diferenças que existem. Às vezes, numa única flor, você vê 3, 4 flores de cores diferentes, né? Como é que a gente iria explicar detalhadamente para uma pessoa cega, né? Como que a gente iria fazer um surdo entender a harmonia de uma música, a beleza, né? Aquelas músicas que tocam o nosso sentimento, não o funk, pelo amor de Deus, explicar a música boa mesmo, né? Como que a gente faria aquelas músicas que tocam o nosso coração? Difícil, né? Como explicar os gostos de uma pessoa que não tem um paladar? Então, dentro dessas questões, eu me pego pensando na questão de Deus, né? Allan Kardec, em alguns momentos ali, ele pede para que a gente estude coisas que são contra a doutrina, até para que a gente possa ter mais argumentos quando a gente for questionar. Argumentos íntimos nossos sobre a própria doutrina e com as outras pessoas. Então, esses últimos tempos eu estava acompanhando um pouco do ateísmo, as ideias relacionadas à não existência de Deus, né? E as ideias relacionadas ao fim de tudo quando a gente morre. Não existe continuação de vida e a gente simplesmente deixa de existir, né? Aquilo que seria um espírito se decompõe junto com o corpo e acaba tudo. Eu vejo isso um pouco triste e um pouco desesperador, a gente conquistar uma vida inteira de trabalho, de recursos financeiros até, mas também de evolução, para de repente simplesmente a gente deixar isso tudo dentro do caixão. Então, na minha opinião, obviamente, e acredito que na opinião da grande maioria de vocês que estão aqui, todos nós acreditamos em Deus. Senão não estaríamos aqui, né? Para que a gente estaria acompanhando uma doutrina? Por que a gente estaria fazendo isso? Então, eu fui buscar dentro do Livro dos Espíritos, principalmente, né, algumas ideias que pudessem, talvez, trazer uma forma de raciocinar sobre essa questão. Talvez aqui, como eu já disse, obviamente, nós todos acreditamos em Deus, mas acreditemos as pessoas que não acreditam nele, né? E como lidamos com essa questão? Como entender a linha de raciocínio que essas pessoas desenvolvem, para quando a gente for pego de surpresa numa situação dessa, a gente saber, pelo menos, o que fazer, né? Eu não entro em confronto, né? Porque a explicação deles é a mesma que a nossa. Eles viram para a gente e falaram assim: prova a existência de Deus, né? E aí eu viro para eles: eu vou provar você provando que não existe. E eles falam mesmo: então eu vou provar que você provando que existe. E fica nessa, porque existe um ponto nessa questão que é fundamental. Deus está muito além da nossa capacidade de compreender. Ainda estamos longe, mas muito longe disso. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o caminho
né, que a gente vai seguir dentro da conversa de hoje, que eu encaro mais como uma conversa, né, porque é um material que eu tive que preparar às pressas, então peço até desculpa a vocês se de repente alguma coisa acabar não saindo como eu pensei, mas eu tive pouquíssimo tempo para preparar tudo, mas foi de coração. Então, por que não acreditar em Deus? Eu comecei por esse ponto, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar, entrar na cabeça deles para tentar entender um pouco, né? Como não acreditar em Deus se a gente reencarna várias vezes? É uma questão de se pensar. Se acreditamos na reencarnação, se já tivemos nessa vida várias vezes e do outro lado também várias vezes, por que a gente já não vem com essa ideia na cabeça de que a gente, com essa certeza, né, de que Deus existe? Bom, tem alguns pontos que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho que é interessante. Como que foi as nossas experiências com Deus no campo extrafísico? Como que a gente, do outro lado, não nas reencarnações, né, não encarnado, mas desencarnado, qual foi as nossas experiências do outro lado com Deus? Será que elas foram tão profundas a ponto de marcar no nosso espírito essa existência? Porque a gente sabe que a gente traz junto com a gente aquilo que está mais aprofundado dentro de nós, né? Trazemos resquícios das nossas existências e dos pontos que mais marcaram a nossa existência. E será que não marcou em nenhum momento na nossa existência a verdade sobre a questão de Deus existe ou não existe, né? Eu digo para vocês que eu vim com essa certeza, então acredito que em mim sim, mas será que para essas pessoas que se dizem ateu não teve nenhuma experiência extra, né, no campo espiritual, nos momentos que se preparavam para chegar aqui, para terem a certeza absoluta da existência de Deus, a ponto de, quando chegam aqui, quando esquecem de tudo, simplesmente duvidam, né? Quantos traumas físicos e psicológicos a igreja causou no decorrer dos séculos? É uma outra questão. A igreja cometeu falhas, né? Cometeu abusos, e isso, né, marcou muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. Eu não preciso aqui ficar relembrando a história, mas a igreja decapitou, matou, queimou, enfim, né, abusou e tudo mais. E tudo por um erro de interpretação, uma distorção, não é nem interpretação, uma distorção das questões. Eu acho que isso marcou bastante muitas pessoas, e eu acho que é por causa disso que talvez algumas pessoas prefiram vir com essa ideia de que Deus não existe, porque se Deus existisse, por que ia permitir, né, essas maldades com a gente? É óbvio que a gente sabe as explicações por trás de todas essas questões, mas o tempo é curto para explicar tudo, né? Desilusão, acredito que também seja uma questão dos religiosos, né, que se dedicaram uma vida inteira a uma religião, a uma ideia, e quando chegaram do outro lado, não acharam o que procuravam, não existia um paraíso prometido para eles. Obviamente, para pessoas, né, nessa ideia, a gente tem que levar em consideração o orgulho próprio, egoísmo, vaidade, muito enraizada, mesmo nos religiosos da época, né? Você ser religioso, estamos voltando a bastante séculos atrás ali, era uma questão de status também, posição social, e isso marcava bastante. Eles acreditavam uma coisa, quando chega do outro lado, estão lá atrás, né? E aí, como é que é? Então Deus não existe, porque eu passei uma vida inteira pensando nele, né, trabalhando em prol de Deus, de uma forma, de uma distorcida, de uma ideia distorcida, talvez pensando mais em si do que no próprio, na própria missão, no próprio trabalho em si, e quando chegam do outro lado não tem nenhum benefício. Então é melhor que Deus não exista mesmo, e passam a pensar dessa forma, a viver dessa forma. Agora, para quem está mais encarnado, né, vamos pensar em quem já está encarnado na Terra, a lacuna que as religiões deixam também contribui bastante para essa questão, né? As religiões, principalmente as seitas, elas acreditam serem a dona da verdade, terem a posse da verdade absoluta, mas deixam lacunas.
nas explicações, né? Não levam total esclarecimento para as pessoas. E aí as pessoas se questionam. Um ateu, ele é muito inteligente, porque ele questiona, ele pensa, ele questiona até a própria existência de Deus mesmo. Então é um bom questionador. Não dá para convencer uma pessoa dessa com algumas questões ali muito falhas ou muito fraca no intuito de estimular a inteligência das pessoas. Então eu acho que essas são as questões, né? Por isso que o Espiritismo me convenceu até então, porque eu também passei por esse processo de ir em outros lugares e faltava, alguma coisa não estava encaixando. Aí dentro do Espiritismo eu encontrei essas questões, né? Então, partindo do princípio de que a gente vem talvez com alguns traumas, algumas questões de outras existências nessa dúvida com relação a Deus, e levando em consideração também a questão da nossa talvez incapacidade momentânea de ter uma compreensão melhor da existência desse Deus, a gente acaba tendo esses questionamentos, né? A gente fica nessa dúvida. Até os religiosos, né, mas mais fervorosos, por exemplo, os próprios católicos, né? Às vezes a gente vê eles devotando mais aos santos, né, do que a Deus mesmo. Eles preferem, né, muitas vezes Romaria, Nossa Senhora. Nada contra, gente. Eu acho que cada um com a sua crença, e tem que, pelo menos, estão pensando em Deus, né? Tem muita gente aí fora fazendo tanta coisa que, pelo amor de Deus. Então a gente vê essa questão de Deus muito mal compreendida. E é uma coisa que não é de agora. Talvez com os esclarecimentos que a gente tem agora, seja até melhor para nós. Mas como era isso antes do Livro dos Espíritos, antes das questões do Espiritismo, né? Eu acho que era tão forte, tão impactante, porque foi exatamente a primeira pergunta que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo se chama Deus. Eu acho que Kardec, muito inteligente, percebeu a necessidade de talvez trazer algum tipo de esclarecimento já de cara. Vamos começar primeiro por Deus, depois a gente vê o resto. Na primeira pergunta, então, que ele faz, né, aos espíritos no Livro dos Espíritos, o que é Deus? Eu acho muito interessante, muito inteligente, porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Ele não se refere como se fosse uma pessoa, ele quer saber o que é, né? Ele está perguntando para um espírito superior, então, né, nada mais justo do que partirmos desse princípio. E a resposta que ele tem é que inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nenhum espírito também menciona uma pessoa, não, ele é o mais inteligente, ele é o ser, não. Essa é a resposta que ele tem. Essa é a primeira resposta que ele tem do Livro dos Espíritos. E aí, tem um livro, né, uma sequência de livros aqui do Livro dos Espíritos, com os comentários de... Esqueci o nome do espírito. Assim que eu lembrar, eu falo para vocês. Que ele comenta cada pergunta do Livro dos Espíritos. É muito interessante porque traz... É como se desse uma repaginada naquilo tudo que foi dito naquela época, né? O Miramês, lembrei. O espírito de Miramês. E ele faz um comentário, e eu acho interessante, porque os comentários são maiores que as perguntas e respostas, de tanta coisa que ele pode nos trazer esse esclarecimento. Eu separei algumas perguntas referentes a isso, vou tentar passar rapidamente aqui, para que a gente possa dar andamento ali e não estourar o horário. Até porque eu achei que eu não ia nem chegar a cumprir o horário, mas pelo jeito eu vou ter que passar, talvez. Não podemos, esse é o comentário de Miramês, né? Não podemos nos sentir seguros onde quer que estejamos sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. Quer dizer, qual segurança teríamos para viver esse mundo se não acreditássemos num ser maior, em algo que coordenasse as nossas caminhadas pelo mundo? O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrar em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante
nos seus mínimos registros da vida. O Deus que procura fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Então, interessante aqui, né, a gente é muito externo, a gente busca as coisas muito fora da gente, né? Então, essa ligação com Deus, ela é muito mais interna do que externa. É por isso que os ateus não acham Deus em nada, porque não está lá fora, está dentro de nós, está no nosso sentir. Deus é mais sentir do que raciocinar. Né? Temos que fechar o olho e buscar essa conexão com o plano espiritual, porque ela não vai vir de lá para cá. É nós que temos que ir até eles, nós que temos que nos conectar a eles através dos nossos estudos, através da nossa postura perante a vida, que a gente vai conseguindo, digamos assim, buscar essa conexão direta. Justo, é justo, eu estou pulando algumas partes, eu só separei aquilo que eu achei mais interessante, tá, gente? Mas caso vocês queiram saber melhor, eu posso até procurar passar o nome certinho, tudo, para vocês estudarem, porque vale muito a pena. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carecem de verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor e a confiança que requer reparo. Assim sucede todas as virtudes conhecidas e por vezes vividas por nós. Quer dizer, como que a gente quer falar de fé e não vemos a nossa postura, né, o nosso direcionamento, com quem a gente anda? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Onde a gente vai? Então, essa conexão, ela parte desse princípio, do princípio de que nós vamos nos colocar numa conduta e seguiremos nesse caminho, né? Seguindo mais ou menos o caminho de Cristo, que foi, né, o exemplo vivo do caminho, né, de como devemos seguir a caminho de Deus. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas. Quer dizer, a nossa conexão com eles, né, principalmente com Deus, a nossa busca através da oração, através dos pedidos, tem uma forte influência nessa questão, porque vai ajudando a gente a se conectar, vai ajudando a gente a se sintonizar com a espiritualidade maior, né? Serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhe para viver, quer dizer, a sua capacidade, a sua conduta perante a vida, é que teremos respostas mais exatas sobre o que é Deus. Quer dizer, querer entender Deus do jeito que somos hoje é mais fácil do que mudarmos e essa resposta vir chegando através da nossa conduta, através do nosso merecimento como ser. Somos filhos dele e ele quer que a gente siga esse caminho para chegar até ele. Eu fico às vezes pensando, né? Às vezes a gente fala, será que espírito existe? Eu não sou médium, então eu não tenho, né, pelo menos eu não tenho nenhum tipo de mediunidade desenvolvida ainda. Então eu nunca vi nada. De 1 ano e pouco que eu estou aqui, eu nunca vi espírito, sinto de vez em quando um faniquito, só um arrepiozinho. É o máximo que eu sinto. Fora isso, passa batido, né? Então, eu tenho que me esforçar para conseguir, né, me conectar, porque eu não vejo, né? Seria muito fácil para o plano espiritual materializar um espírito aqui ou no meu lugar e ficar aqui falando para vocês. A gente não ia ter dúvida nenhuma. Só que isso é muito fácil para a gente. É o que a gente quer, né? Tudo na mão. Hoje com a internet aí, com a velocidade das coisas, a gente quer tudo fácil. Só que o caminho não é esse. O caminho é ir buscar, é ir até Ele. Nem Jesus teve vida fácil aqui, por que a gente vai ter? Não é verdade?
Conhecer e amar são as duas metas que não poderão esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrirão as portas da felicidade, pelas quais poderão viver em pleno céu, mesmo estando e morando na terra. A nossa conexão nos nossos estudos, dentro da doutrina espírita, mas tirando a questão da doutrina de lado, mas mais a nossa conexão espiritual com um plano maior, com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, facilitam o nosso caminhar na vida, facilitam, aliviam, né, a nossa bagagem, a nossa missão. Jesus mesmo falou, né? Vinde a mim, aqueles que aflitos, eu vos aliviarei. Obviamente que ele não fala que vai tirar, né, a dor de ninguém, mas o alívio vem. E, de fato, realmente, a partir do momento que a gente decide seguir um caminho, né, tentando ali, é difícil, não é fácil não, mas conforme a gente vai tentando, o plano espiritual, as coisas vão também trabalhando para que a gente vá, né, protegendo a gente. Meu Deus, quantas vezes eu não fui protegido sem sequer saber que eu estava sendo protegido, né? Então, eu acho que tem parte do meu próprio esforço nesse sentido. Fico muito feliz de saber que eles me ajudam, né? Principalmente agora, aqui, trazendo, né, ajuda ali, calma. A Suprema Inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. É aquilo que eu falei, nós não estamos conectados com eles, nós que temos que buscar a conexão com o plano maior. E enquanto a gente não conseguir isso, as questões que envolvem a nossa vida, elas vão se repetir. As coisas que viemos fazer aqui, que nos traz o sofrimento, elas vão continuar existindo, porque a gente precisa aprender. A lição precisa ser ensinada e a lição precisa ser aprendida por nós. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera a dinâmica, sobretudo elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão delas, daqueles que dormem. É o Cristo como guia visível através das mensagens, né? Não a materialização, a vinda, a encarnação de Cristo como forma de exemplo de conduta, de moral, né? É o que veio como uma boa nova para a gente, né? É uma das... Eu esqueci o nome de novo, mas é a segunda mensagem, né? Vem Moisés, Cristo e o Consolador, no caso, a gente acredita ser o Espiritismo. Mas Jesus encarnou exatamente por isso, ele nem precisaria. Será que não existia um espírito, um outro espírito, talvez não tão evoluído, para vir no lugar dele e sofrer? Será que um de nós não se colocaria, conhecendo Jesus, ganhar uma média com ele? Não, fica você, eu vou lá, eu passo tudo isso. Ele quis vir, ele quis estar aqui conosco e fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Tocar os clarins da eternidade, anunciando um novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e o que é Deus, que nos espera, filho do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Então foi isso que Jesus veio fazer, né? Parte do trabalho de Jesus foi trazer esclarecimento sobre o Deus. Não existia um Deus punitivo, um Deus ruim, né? Aquele Deus que Moisés passou, foi necessário no primeiro momento para controlar aquele povo, né? Mas Jesus precisava mudar isso. O próximo Deus, né? Os próximos esclarecimentos sobre a divindade precisava ser um pouco diferente. Um Deus amor, um Deus paciente, né? Tanto que ele o chamou de Pai, né? Falou, ele é o nosso Pai, né? Colocou pingo no i. Deixamos de ver Deus como um ser distante, longe, e passamos a vê-lo como nosso Pai. Ou pelo menos acreditar nessa questão, né, de que ele talvez esteja mais próximo da gente do que a gente imagina. Conforme as perguntas foram sendo feitas, né, chegamos na terceira pergunta aqui. Pode-se aí dizer que Deus é infinito? A resposta é: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que são acima da sua inteligência.
Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Esse é só um comentário final de Allan Kardec, mas o importante dessa questão que eu separei para vocês é que assim, quantas línguas temos no mundo hoje? Né? Várias, né? O planeta fala vários idiomas, e em todos os idiomas que existem não houve, né, uma língua que pudesse expressar talvez Deus, né? Os espíritos deixam bem claro que não é a questão do tipo de, né, a língua que vai usar, português, inglês, seja lá o que for, mas é a nossa capacidade de compreender, que está abaixo das necessidades básicas para se buscar a Deus. Então não encontraremos em nenhuma religião, não encontraremos em nenhum livro uma explicação que chegue a essa conclusão, né? Então isso começa mais ou menos a colocar a gente no nosso devido lugar, digamos assim, né? Porque somos pequenos, insignificantes para entender Deus. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o nosso trabalho ele é um pouco antes disso. O nosso real trabalho ele precisa ser feito antes. Compreender a Deus é uma consequência da nossa evolução, da nossa capacidade de entendermos outras coisas. Então, não adianta a gente querer entender a Deus e passar por cima das coisas. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da forma com que Allan Kardec conduziu, né, as diretrizes desse livro, porque ele vai meio que morrendo, ele vai meio que cercando, ele quer saber as coisas. E aí, quando ele não tem resposta de um jeito, ele pergunta de outro. Eu acho muito legal essa forma dele, né, ir botando. Obviamente que ele está lidando com espíritos superiores, que possivelmente já sabem o que ele vai perguntar antes mesmo dele perguntar, né? Mas na pergunta 10, ele pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E a resposta que ele tem é não. É um sentido que lhe falta. Logo no começo da nossa expressão aqui, das minhas reflexões, eu trouxe aquele exercício de raciocínio com relação aos sentidos. Como explicar para uma pessoa, né, determinada situação se ela não tem um sentido para captar, para conseguir captar aquela informação e transformar aquilo numa informação e digerir aquela situação. E os espíritos é bem claro aqui que nos falta sentido. Né? Temos 5 sentidos conhecidos, as mulheres têm 6, né? Porque dá-lhe elas para saber as coisas bem melhor que a gente, né? Quando fala já fica até com medo, né? Fala, opa. Mas é o sentido da intuição, né? Essa questão da mediunidade, é esse 6º sentido mais apurado para algumas pessoas. Para outras que têm a capacidade de estudar, desenvolver, vai ficar mais na intuição, vai ficar mais na percepção das coisas. Mas ainda falta sentidos, mais ainda. Eu não sei onde eu li isso, em algum lugar, que eu deveria até ter achado para trazer para vocês, mas eu já ouvi falar em até 10 sentidos em mundos superiores. Quer dizer, o dobro do que temos hoje. E já nos achamos o rei do mundo com a metade, né, metade dos sentidos que um ser, né, de um planeta mais evoluído diz que tem. Então, realmente, fica muito difícil a gente compreender a natureza de Deus. Fica muito difícil a gente conseguir chegar a pelo menos alguma ideia, né? Miramês comenta, né, sobre essa pergunta e resposta. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Quer dizer, o Miramês ele abrange isso para mais do que simplesmente um período que a gente não teria condição, porque ele fala em toda a nossa trajetória evolutiva. Quer dizer, talvez nesse estágio que vivemos hoje, nesse momento que o planeta vive de transição, a gente ainda não vai ter condição de compreender isso com mais clareza. Somente Deus se conhece, o que não acontece conosco. Quer dizer, Deus se conhece, mas e nós? Nós nos conhecemos?
Será que olhamos para dentro de nós mesmo primeiro, antes de tentar entender a profundidade que é conhecer a Deus? Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade, ainda desconhece a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer ao seu Criador. Para parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida a avançar, porém, dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tônica da sua capacidade. Quer dizer, deixar de estudar Deus porque a gente não entende, então, paciência. Então, não vamos estudar uma coisa que a gente não entende, né? Vamos tocar o barco, fazer aquilo que é legal. É claro aqui que a gente precisa continuar estudando, precisa continuar buscando entendimento, porque é isso que vai nos levar a entender. Né? Conforme a gente vai avançando nos estudos, conforme a gente vai compreendendo cada palavrinha, cada vírgula, o entendimento de cada situação, isso vai nos aproximando dele. O erro está em querermos dar saltos, né? A natureza não dá saltos, né? Eu vejo muita gente questionando a questão do fim do mundo, né? Fim do mundo, qualquer dia o mundo vai acabar e vai morrer um monte de gente, tudo de uma vez. A natureza não precisa desse tipo de coisa para renovar o mundo. Para que uma tragédia de escala global para levar a vida de um monte de pessoas em um instante, se em 100 anos, acredito eu, que não estaremos mais aqui? E o que é 100 anos para a eternidade, para a natureza? Os nossos filhos, nossos netos, Deus queira que estejam aqui nos nossos lugares, tocando o barco, mas nós não. Nós já estaremos passados para o outro lado. Então a natureza, né, levando em consideração que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, demorou todo esse tempo para chegar onde está hoje, e ainda está passando pelo processo de transição, a natureza não tem pressa nenhuma de mudar as coisas. Já houve dinossauros aqui, já houve tudo, e, né, quem sabe, sei lá, um dia nós também passaríamos por esse processo, mas não de uma hora para outra, de forma gradativa. A ansiedade de conhecimento pode nos levar ao extremo. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonização que deverá nos guiar em todas as sequências evolutivas. Basta, por enquanto, saber que ele existe e aprender algo mais sobre os seus atributos, que o tempo, impulsionado pela vossa vontade, dar-vos ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós, e já representa um grande avanço no caminho evolutivo. Então, se olharmos para dentro de nós, buscarmos Deus dentro de nós, já, digamos assim, já conseguimos no mínimo colocar o trem no trilho. Daí para frente a gente vai começar a seguir o nosso caminho, né, da forma mais coerente, levando em consideração esse tipo de coisa. Se o homem ainda não se libertar, seus homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e de vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar aos nossos corações. Então, volta à questão um pouquinho antes, que foi falado alguma coisa parecida, né? Os lugares onde a gente vai, as nossas condutas, isso é que nos trava no nosso caminho evolutivo, no processo que a gente vai vivendo. Temos o livre-arbítrio, né? Uma dádiva divina para que a gente possa trabalhar, mas ainda estamos, digamos assim, se estapeando com ele. A gente faz tudo o que quer, mais ou menos, porque a gente tem um retorno e a gente fica nessa, né? Faz o que quer, mas depois sofre as consequências. Faz o que acha que é bom, depois sofre as consequências e fica nesse ciclo até a gente começar a dominar todo esse processo, até a gente usar o nosso livre-arbítrio com mais responsabilidade, com mais senso, e aí a gente começa a arrumar o caminho, a achar o caminho certo para coisas. Estamos muito apegados às coisas
as coisas de criança, pela força de nosso tamanho evolutivo. A mente cresce no ritmo que as leis determinam, sem com isso perturbar o andamento da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. Ele sempre está presente pelos meios que achar conveniente. Entretanto, a nossa parte teremos que fazê-la, e ainda mais aprender a fazê-la bem. Deus, através dos mentores, através do Espírito, sempre estão próximos de nós, sempre tentando nos induzir a um bom caminho, mas precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fazemos a nossa parte, não adianta, não vai funcionar, e vamos ficar nesse ciclo, de sofrimento eterno. Então o caminho está aqui, Miramês nos fala, olha, eles estão aí o tempo todo, mas eles precisam que você faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar, o caminho, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. Enquanto permanecemos na ignorância, sofreremos as suas consequências. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada pela misericórdia do seu amoroso coração que bate dentro do infinito no ritmo da luz. Quer dizer, a justiça sempre virá até nós, mas com o amor de Deus, para que aprendamos a nossa lição e numa velocidade que a gente sequer imagina, Então eu gostei muito desse pequeno final aqui, desse pequeno trecho, porque é a justiça de Deus, do jeito que ela tem que ser, não do jeito que a gente acredita que ela seja, não do jeito que a gente acha que é o certo ou errado. Quando nos falta sentido para conhecer alguma coisa a mais dos nossos conhecimentos, o que fazer? É aquela questão, Como que a gente faz se está nos faltando alguma coisa para completar? Toma-se necessidade de estudar a área em que compete agir, procurar aprimorar os conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossa vida todas as qualidades nobres que começarão a se despertar em nosso coração. O trabalho é imenso, a lavoura é grande, sem que saia do nosso próprio convívio íntimo. Quer dizer, é trabalhar. Nos falta capacidade, mas vamos continuar na humildade de entender que não entendemos, mas que queremos entender. Esse talvez seja o caminho interessante. Esquecer o labor é perder os princípios da verdadeira sabedoria. Vamos ainda gastar milhões de anos para conhecermos o começo das lições eternas. Como avançar agora para áreas cujo registro dos nossos sentidos não suportam? Eu vou repetir só esse final porque talvez ficou um pouco incompreensível. Como avançar agora para áreas cujo registro os nossos sentidos não suportam? É um desenvolvimento e que parte do princípio de que nós faremos esse desenvolvimento. Não vai vir uma mágica, um estalar de dedos que vai facilitar a nossa vida, que vai nos trazer. Uma vez eu vi um vídeo muito interessante, de um ator até famoso, eu não me lembro o nome dele agora, e nem me atreveria a falar se lembrasse, que é o nome em inglês, tem pavor, E que ele questiona essa questão de Deus, que eu achei muito interessante. Ele fala assim: se você pede a Deus paciência, e compreensão para lidar com as coisas da vida, você acha que Ele vai estalar os dedos e você vai passar a compreender e ter paciência? Ou Ele vai te colocar em situações onde você tenha que praticar a paciência e a compreensão? Quer dizer, a gente tem aquele ditado antigo, que Deus escreve certo por linhas tortas, ou talvez seja a gente que esteja lendo errado a história, porque acredito que o plano maior sempre vai nos colocar numa posição onde que precisamos ter aquela postura necessária para agir. E enquanto a gente não fizer esse movimento, esse cenário vai se repetir. Ele pode se repetir durante uma vida inteira, como ele pode se repetir durante a próxima existência. A gente sempre vai chegar num momento em que teremos que lidar com essas questões, aquelas que de fato viemos aqui. E qual é? A gente pode passar uma vida inteira fingindo que não conhece, que não existe, não acredita em Deus, ou vir aqui de terças, quintas e quartas, é isso, Lud? E estudar, buscar compreender.
ou ler os livros que eu indico aqui, né, para tentar ajudar a gente a buscar um caminho. Mas enfim, sair da inércia, né, é dar o próximo passo, sempre para frente, tá? Se queremos principiar os estudos da natureza de Deus, é necessário termos a pureza de coração, que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos, como infinitos são o nosso destino ante o Todo-Poderoso, que nos fez por amor. Então, parte do processo de entender a Deus, desenvolver essa percepção de Deus, ela vai também no sentido de desenvolver o amor ao próximo. É o primeiro passo que Miramês nos traz. Quer entender a Deus? Então vamos ter que aprender a amar. Amar sem restrições. Amar como Jesus amou quando esteve aqui, né? Buscar isso é uma dificuldade. A gente tem um pouquinho desse amor com aquelas pessoas que vivem com a gente, com os nossos filhos. A gente pode saborear um pouquinho do amor verdadeiro que a gente tem pela nossa família, né? Mas e levar isso para além dos portões da nossa casa? É um desafio que todos nós, e eu me incluo nisso, em fazer. Como é que eu vou amar o meu próximo dessa forma, né? Como é que eu vou me dedicar tanto a um sentimento por pessoas que estão tão distantes de mim? Porém, mais distante talvez ainda esteja Deus. Se eu não consigo amar o meu pai, como é que eu vou amar o meu pai que me fez? Como é que eu vou amar a Deus, né? Um pai maior ainda, e que na minha percepção talvez esteja muito distante, né? Então, são questões que, para quem quiser buscar a Deus, é começar a pensar nisso daí. Essa pergunta eu senti um certo tom de esperança, né? Acho que Kardec quis meio que trazer alguma expectativa de esperança para a gente. Se na outra pergunta ele perguntou se a gente podia, né, compreender a Deus, e a resposta foi que ele não poderia, então ele pergunta assim, logo na pergunta seguinte, na 11, será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Quer dizer, se hoje a gente não entende, será que algum dia a gente vai poder entender isso daí? E a resposta foi: quando não mais tiver o espírito escurecido pela matéria, quando pelas suas perfeições se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quer dizer, a gente terá essa oportunidade, mas vai precisar do nosso esforço. Tem um comentário de Allan Kardec nessa questão que eu acho interessante também. Aliás, o livro inteiro eu acho interessante. Eu fico falando interessante, mas tudo é interessante. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Eu cresci ouvindo muito a gente, né, aquela questão de que falam que assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Acho que muitos aqui também já ouviram essa questão, e realmente, de fato, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas no profundo da nossa alma, aquilo que passa do nosso perispírito lá, que vai lá no superior, é isso, né, Lúdia? No ser superior, na mente superior, esqueci a palavra agora, mas lá no nosso espírito, de fato, somos parecidos com Deus, né? Só que na superfície, que é onde a nossa consciência se encontra hoje, nós o fizemos a nossa imagem, né? Nós pegamos Deus e refletimos nele quem somos. Ao contrário, fizemos ao contrário. Demos a ele as nossas imperfeições, né? Fizemos de Deus pessoa que julga. O nosso julgamento deve ser igual ao de Deus, quando está certo ou quando está errado em alguma coisa. Então é muito difícil, talvez ali para um ateu, entender esse Deus que a gente
fala que é parecido com a gente, né? E lidamos essas imperfeições, lidamos essas questões, esse temperalismo em sua personalidade, que é exatamente o nosso temperalismo, né? A nossa personalidade em Deus. A gente inverteu na superfície uma coisa que foi falada lá para o nosso espírito, lá para a nossa alma, que somos, né? Somos parte de Deus também, mas a gente inverteu esse processo. O mistério da divindade está distante da compreensão humana. Esse já é o comentário de Miramês, tá? Por faltarem aos homens sentidos para tal. As sequências misteriosas do Espírito a Deus são infinitas e o caminho são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dando poderes, de sorte a conhecer mais profundamente no mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, as leis são agentes motivos pelo... Desculpa, eu vou repetir essa parte aqui. A sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente que abrange toda a extensão do universo. Quer dizer, ainda nesse estágio que estamos, por mais que estudemos, por mais que buscamos o conhecimento, podemos aprofundar todo esse conhecimento até o plano espiritual, até o próximo passo, talvez até um pouco mais que isso. Mas isso tudo ainda é parte do processo de Deus. Quer dizer, ainda há um caminho que sequer conhecemos, que sequer sabemos que teremos que percorrer para chegarmos a essa compreensão, né? Não cabe lembrar a vocês aqui a questão de Jesus mesmo, né? Há 4,5 bilhões de anos, como eu já falei, quando esse planeta começou a se formar, Jesus já era um espírito superior, já fazia parte daquele comando de espíritos puros, ele já era um espírito superior, há 4,5 bilhões de anos. E nós estamos aqui ainda tentando folhear os livros ali e aprender alguma coisa. Então existe um caminho muito, muito longo até lá. O lado bom da história é que somos eternos. Se não estudarmos, ficaremos aí, andando que nem caranguejo, de lado, né? Se não fizermos nada, vamos ficar parados. Então, não tem jeito. É seguir um passo por vez, né? E sempre para frente. No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade de sabedoria maior. Então, é aquela questão, mesmo que a gente esteja nesse mundo, mesmo que a gente esteja no outro mundo, não adianta a gente querer passar de um determinado ponto. O nosso estágio evolutivo requer outras coisas, outras práticas para ajudar a gente nesse sentido. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente de benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido. Quer dizer, a prática da caridade, ela é necessária nesse processo. Se a gente ficar só estudando, a gente não vai dar o próximo passo. Porque a gente precisa exteriorizar um pouco disso tudo, né? Trabalhar o ego, né, é se doar para o próximo. Dessa forma a gente começa a eliminar o ego que existe dentro da gente. Só dessa forma. Não existe outra forma. Caridade, através de assistência aos menos favorecidos, através do trabalho feito dentro da casa, pelos trabalhadores que aqui estão, doando um pouco de si para o próximo, mas também dentro de casa, que talvez não, é o primeiro ponto de conflito que a gente enfrenta na nossa vida.
com os nossos mais próximos. É com eles que inicia todo esse processo. É dentro de casa que a gente começa a caridade, né? A compreensão, né? E o evangelho, o estudo do evangelho em casa ajuda bastante, o evangelho no lar. Então fica mais uma vez a indicação para quem não faz, fazer, para buscar essa ajuda aí, pelo menos uma vez por semana a gente ter essa oportunidade, né? A caridade, em todas as suas afeições, é força divina, no divino aprendizado de todos os espíritos. A luz nas mãos de quem deseja ser iluminado é chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade, que ela adotará esse trabalho de poderes para essa visão interna de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Então, é a sequência do que eu já falei, né? Através da caridade, mecanismos novos dentro de nós vão sendo desbloqueados e vamos conseguindo aprofundar mais ainda nesse entendimento melhor. Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. Ela desata e desenvolve os fios do pensamento, impulsionando em todas as direções, de acordo com os sentimentos dos que o geram. Como que a gente faz para ajudar uma pessoa que está distante, que a gente encontra dificuldade de fazer alguma coisa? Talvez um amigo com problema nas drogas e que não sabe, que não aceita os seus problemas, aquele parente mais distante passando dificuldade, e às vezes a gente não tem recursos para ajudar, né? Como que a gente faz para ajudar essa pessoa? Orando, através do pensamento em Deus e buscar aquela pessoa, porque vai chegar até ela. Os recursos necessários que a gente pode oferecer chegarão até essa pessoa. A questão de se ela vai conseguir com aquilo, né, dar um passo, se aquilo vai vir ajudar ela, é uma outra questão. Mas podemos sim, através dos nossos conhecimentos, através da nossa intenção, ajudar as pessoas em qualquer lugar que elas estejam. Nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolver, né? Cada pessoa é um indivíduo, é um ser, é um mundo único, né? Quando fala de mundo, ele está falando do ser, da pessoa. Dependendo do que quiseres fazer delas, do nosso esforço, a fé nas nossas realizações para o bem próprio e coletivo. Então, a oração, tendo essa capacidade de chegar longe, ela pode chegar além das nossas fronteiras, e a gente pode rezar de uma forma coletiva, pensando numa nação, aquelas que estão sofrendo com a guerra, como que a gente pode ajudar eles daqui? Emanando boas energias de paz e tudo mais, né? A oração nos ajuda de forma particular, né? A gente pede as coisas ou agradece. É uma ligação que a gente faz com o plano de forma individual, né? Pensando nas nossas necessidades. Mas o esclarecimento aqui é que a gente pode fazer isso tanto para nós mesmos, quanto para uma coletividade maior, né? Que Deus nos abençoe nessa jornada infinita do acordar para a luz, né? E a última questão que eu separei aqui é a questão 14, ainda ali no primeiro capítulo, que fala o seguinte, a pergunta de Kardec. Deus é um ser indistinto, ou seja, como opinam alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Quer dizer que Deus é tudo? Se você somar tudo, mais as inteligências, mais as forças que existem, isso é Deus? A resposta é: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa.
porque ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra. Quer dizer, se Deus fosse o resultado de tudo, então ele seria o efeito, o resultado daquele aglomerado. Mas e quem fez aquele aglomerado? Aquelas coisas que, a força, de onde veio tudo isso? Então Deus é a causa, não o efeito. E aí tem uma nota embaixo que eu acho interessante também aqui, ó. Eu acho que quem fez essa nota é o Espírito, né? Acho que ele, por muitas vezes a gente percebe no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dando chega para lá na Allan Kardec, né? Eu penso que se fosse eu o codificador, acho que eu não tinha passado o primeiro capítulo, porque eles não iam ter paciência comigo, já ia falar, não, vamos trocar, porque esse cara aí não dá certo não. Os Espíritos, dá aquela chegada nele falando o seguinte, Deus existe, disso não podereis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, donde não lograrás a sair. Isso não vos tornaria melhor ante um pouco mais orgulhoso, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos os sistemas. Tendes bastante coisas que vos toca mais de perto, a começar por vós mesmo. Estudai a vossa própria imperfeição, a fim de vos libertares dela, o que será mais útil do que pretendes penetrar no que é impenetrável. Quer dizer, o Espírito fala, cara, você não vai conseguir muito mais do que o que você já conseguiu até agora. E aí eu faço um outro exercício aqui para vocês, de raciocínio. Imagina se eu tivesse a capacidade de explicar de fato para vocês quem é Deus, onde Ele vive, como que Ele é, as características e tudo mais. O que isso ia mudar na nossa vida? O que isso ia de fato colaborar com as dificuldades que ainda temos? Porque Ele é supremo, Ele está num outro patamar. Deus não se incomoda de forma alguma, pelo menos é o que eu imagino, e aí eu fazendo aquilo que eu falei, que eu estou me colocando no lugar dele, eu fiz ele a minha imagem e semelhança, mas eu acredito que ele não se incomoda com essa questão de se compreendemos ele, se aceitamos ele como Deus. Ele sabe que o nosso caminho já está fardado. Hoje podemos pensar de forma errada, mas iremos pensar de forma diferente no futuro. É o nosso processo evolutivo. Então, Deus não vai ficar chateado comigo por questionar Ele. Deus não vai castigar um ateu, a não ser que ele tenha motivos, dentro da sua existência de causar karmas, reações, consequências das suas próprias atitudes. A pessoa pode ser ateu, mas pode ter um bom coração, Aí quando ele chegar do outro lado, falar, amigão, você está meio errado aí, Deus existe mesmo. Aí lá no plano espiritual ele fala, mas cadê que eu não estou vendo? Continua ateu, mas o que vale é a intenção, o que vale é o bom coração, e sendo inteligente como é, que é o processo que a gente vem vivendo. Eu já vou finalizar. É o processo que a gente vem vivendo, que é primeiro o desenvolvimento intelectual, primeiro a capacidade de entender as coisas, de compreender, para depois a moral vir e a gente ter condição de raciocinar sobre isso. Não adianta a moral chegar primeiro e não termos capacidade, intelecto, de fazer o raciocínio em cima disso. E é com essas explicações que eu gostaria de estar concluindo o meu trabalho com vocês aqui hoje. Fico muito feliz que deu para completar o horário certinho. Achei que ia falar só meia hora e ficou faltando coisa para falar ainda. Mas eu acredito que ficou de bom tamanho. Eu espero que tenha ajudado a vocês a entenderem melhor essa situação, essa questão de Deus, botar Ele no nosso coração, olhar, Ele está dentro de nós, e seguimos no nosso caminho. A gente não entende, a gente não vai compreender Ele ainda, mas a gente vai, um dia. É só seguir em frente. Muito boa noite a todos, muito obrigado e boa semana.